Olá, olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e hoje mais um capítulo de Missionários da Luz, livro de André Luiz e Chico Xavier. Hoje, capítulo 8, no plano dos sonhos. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre afável, teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje, preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu, sensibilizado, e perguntou: poderemos providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor sem hesitação. Conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria, naquela noite, pequena assembleia de estudiosos e, assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito. Nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. E como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou, gentilmente: e os irmãos que comparecem, indaguei curioso, conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito de observações ouvidas? Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá de qualquer modo o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas, no teor daquela que você assistirá nesta noite, são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Em despertando na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-lhes as observações e trabalhos de cada dia. É lastimável, disse eu, valendo-me de pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar, em massa, as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de se congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Sem dúvida, redarguiu o orientador no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida e toda subida pede esforço de ascensão.
Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam seus próprios direitos divinos, por olvidarem por vezes detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles se constitui lei primordial da vida, a realização divina e a eterna para cada um de nós? A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo, defrontáramos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Vamos agora ao trabalho, convocou Alexandre resoluto, mas objetei por minha vez. Não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam os serviços a seu cargo? Se o trabalho, respondeu ele atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas, e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. E, chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu, por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente aos fins a que se destinam. Como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Sim, comentou Alexandre com elevada sabedoria, você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio Mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias em pleno aconchego do lar. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável da nova fé. Inegavelmente, todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Sem adesão do sentimento popular, na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas e escolas, igrejas orfanatos, igrejas hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. Daria tudo o que estivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador, mas nesse instante transpunhamos o limiar. Verifiquei que faltavam apenas 5 minutos para as 2 horas da madrugada. Pelo grande número de entidades que vieram céleres ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse em torno da palestra instrutiva da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre em sentido direto, mas também outros amigos trazidos até ali
por afeiçoados do plano espiritual. Acercou-se de nós com mais intimidade pequeno grupo de companheiros, destacando um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos? Indagou o instrutor com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões. Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo, de que era ele um dos diretores espirituais. Faltavam-nos apenas 2 companheiros, elucidou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes não chegaram. Urge iniciar os trabalhos, exclamou Alexandre sem afetação. Devemos terminar a tarefa às 4 horas no máximo. E, mostrando singular interesse de amigo, acrescentou: quem sabe se foram vítimas de algum acidente? Convém positivar no espírito de calma decisão que lhe é característico. Recomendou ao auxiliar que lhe prestava informações: Sartório, enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observa o que se passa. Respeitoso, o subordinado interrogou: caso estejam os nossos irmãos sob a influência de entidades criminosas, como devo proceder? Deixá-los-á, então, onde estiverem, replicou o instrutor resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os que se prendem deliberadamente ao plano inferior. Fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Dispunha-se o mensageiro a partir, quando o orientador, percebendo-me o ardente interesse em acompanhá-lo, acrescentou: se deseja, André, poderá seguir colaborando com o emissário em serviço. Sertório terá prazer em sua companhia. Agradeci extremamente satisfeito e abracei o auxiliar de Alexandre, que me sorriu acolhedoramente. Saímos. Era indispensável atender o mandado com presteza. Todavia, satisfazendo-me a curiosidade, Sertório explicou generoso: quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligado aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se às defesas próprias e certos impulsos, longamente sopitados durante a vigília, extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Interessado em esclarecimentos completos, indaguei: entretanto, isto ocorre com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Como não? Tornou Sertório fraternalmente. Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderir intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Completando o pensamento como a esquimá-lo de qualquer falsa noção de particularismos na obra divina, Sertório acrescentou: e precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênçãos para todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade, e se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará
pelo esforço de cada um. A tese do companheiro era assaz interessante e educativa, mas havíamos atingido o pequeno edifício em frente à qual Sertório se deteve e falou: é a residência de Vieira. Vejamos o que se passa. Acompanhei-o em silêncio. Em poucos instantes encontrávamo-nos dentro de quarto confortável, onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispíritico unido à força física, embora parcialmente desligados entre si. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sertório acercou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel, e indicando a entidade estranha, creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto. O amigo é parente do companheiro que dorme? Não, somos conhecidos velhos. E muito impaciente acentuou. Hoje, à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso, como é natural, desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar nele semelhante procedimento, em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos. Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-o quanto aos verdadeiros móveis de minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção, Vieira fez este rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Interessados nas lições novas, aproximei-me do amigo cujo corpo descansava em posição horizontal e senti-lhe o suor frio ensopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza e ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. O senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? C. Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades dos problemas de minha vida privada. Não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Ora esta, eu mesmo já lhe ouvi em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referentes a respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? O interpelado esboçou um gesto de complacência e observou. Talvez esteja com a razão, meu caro. Entretanto, creio deva desculpar seu amigo. Como exigir dos outros conduta rigorosamente correta, se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. E, enquanto a entidade se punha a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-me em tom discreto. Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Não pude reprimir a má impressão que a cena me causava e...
talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, advogando a causa do pobre irmão, quase a desencarnar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguiu. Retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento, mas podemos socorrê-lo acordando-o. E, sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Vieira despertou confuso, estremunhando sob enorme fadiga, e ouviu-o exclamar palidíssimo: "Graças a Deus acordei! Que pesadelo terrível! Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não posso acreditar. Não nos viu nem identificou a presença da entidade lutada, que ali permaneceu até não sei quando. E ao retirarmos-nos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar, tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológica. Longe de auscultar a própria consciência com respeito à maledicência e à leviandade, procurava materializar a lição no próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. Sertório, porém, não me proporcionou ensejo a maiores reflexões, convocando-me ao dever imediato, acrescentou: "Visitemos o Marcondes, não temos tempo a perder." Daí a 2 minutos, penetrávamos outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Marcondes estava, de fato, ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sob as colchas rendadas. Não se encontrava ele sobre impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento característica dos viciados do ópio. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável, mormente fixando o Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. "Meu amigo", começou a dizer dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre, "já sei que vem procurar-me, não sei como esclarecer o que houve." Não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos como se desejasse esconder-se de si mesmo. A essa altura da cena constrangedora, verifiquei então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie de quantas conhecia eu nas regiões das sombras. Irritadas talvez com o recuo do companheiro, que se revelava triste e humilhado, prorromperam em grande algazarra, acercando-se mais intensamente de nós, sem o mínimo respeito. "Impossível que nos arrebatem, Marcondes", disse uma delas enfaticamente. "Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo assim, sem mais nem menos." "Ele mesmo nos chamou para a noite de hoje", exclamou a segunda atrevidamente, "e não se afastará de modo algum." Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. "Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto." E gargalhando irônica acentuava, "Também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará." Contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se expressamente bondoso. A própria vítima permanecia humilde e triste. Por que semelhantes insultos? Ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos,
quando Sertório me deteve. André, contenha-se. 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior poderá induzir-nos a perder um século. Em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado perguntando, sem espírito de censura: Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu lacrimoso e humilhado: Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isto aconteceu, não posso explicar-me. Mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu-o. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Despejaram as mulheres nova série de frases ridicularizadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me à destra e regressamos à via pública. Voltemos imediatamente, disse ele decidido. E em que ficamos? Indaguei. Não vai acordá-lo? Não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação, para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Que fazer então? Perguntei espantado. Diremos ao nosso orientador o que ocorre, redarguiu Sertório calmamente. É o que nos cabe levar a efeito. E, sintetizando longas considerações que poderia expender relativamente ao assunto, frisou: Por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. No momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios da carne na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Sim, concordo, respondi. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibiliza-me fundamente. Sertório, porém, cortou-me a palavra, arrematando seguro de si mesmo. Conserve seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. E assim, queridos irmãos em Cristo, encerramos mais um capítulo do livro Missionários da Luz. Que capítulo fantástico foi esse! Espero que você tenha aproveitado bastante e, caso necessário, faça anotações. Se for o caso, escute novamente. Este capítulo realmente trouxe-nos muitos aprendizados. Espero que você também tenha gostado. E vamos nos preparar para nos encontrarmos novamente no próximo capítulo, se assim Deus o permitir. Fique em paz, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.